Muito provavelmente a Igreja Católica há muito tempo vem nos escondendo verdades sobre o passado e alguns acontecimentos nas várias edições da Bíblia, segundo um manuscrito que foi encontrado no ano 2000. Mas será mesmo que a Igreja fez isso? Bom, você só vai descobrir aqui. Então vamos lá. No ano de 2000 em Nicoséia, a polícia fazia uma investigação em uma residência alugada por contrabandistas, quando encontraram alguns manuscritos muito antigos, onde os policiais não deram muita atenção, pois eles não sabiam nem mesmo o que estava escrito lá. De qualquer maneira, eles recolheram o material que poderia servir também como prova. Mas também, no final de tudo, revelou-se ser de grande importância histórico e religiosa. Somente depois de uma década foi que esses manuscritos foram parar no Museu de Etnografia de Ankara, na Turquia, pelo fato de que alguns pesquisadores que tiveram acesso a eles encontraram um conteúdo muito interessante e instigante. O material foi identificado como sendo os manuscritos de Barnabé, também chamado de Evangelho de Barnabé. O mais questionável nisso tudo é que ele deixa muitas dúvidas sobre tudo o que a Igreja nos diz a respeito de Cristo. O material foi datado entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo, e supostamente foi escrito por um apóstolo de nome Barnabé. Entretanto, dos 12 apóstolos de Cristo, não havia nenhum Barnabé. Segundo ele, não havia somente 12 apóstolos, e sim 70 deles. Barnabé cita o apóstolo Paulo tanto no prólogo quanto no epílogo do seu evangelho, dizendo que ele acreditava que Jesus era filho de Deus, sendo que para Barnabé não havia a Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, pois Deus era único. No capítulo 39 dos Evangelhos de Barnabé, é dito que Jesus Cristo era um ser humano normal e mortal, e que sim, experimentou a iluminação divina, mas que o verdadeiro Messias só viria 500 anos depois dele. Para os muçulmanos, eles veem isso como uma profecia, uma vez que Maomé nasceu exatamente 5 séculos depois de Jesus. Em relação ao paraíso, Barnabé descreve como sendo composto por 9 níveis separados. O inferno visualizado por Dante, porém, são 9 céus onde os níveis mais altos são ocupados por santos e anjos. Para se alcançar os níveis básicos, é necessário que a pessoa seja duplamente justa e fiel a Deus, enquanto vive na terra. Contudo, caso isso não aconteça, o destino do infiel pode ser aquilo que é contado na obra de Dante. Uma vez que se há 9 níveis no céu, por que não haveria a mesma quantidade de níveis no inferno? A sensação principal ficou guardada para os capítulos finais do Evangelho. Esse apóstolo, até então desconhecido, descreve o acontecimento mais importante do Novo Testamento de uma forma totalmente diferente de Paulo. Segundo o Barnabé, durante a última ceia, Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não teria sido capturado pelos soldados romanos, uma vez que os santos anjos o tiraram de cena ao mesmo tempo. Deus presumivelmente teria mudado a maneira de falar e o rosto de Judas para que ele pudesse te parecer com Jesus e ser crucificado no seu lugar. Portanto, o homem pregado na cruz não foi Cristo. A vítima torturada foi Judas. Enquanto isso, Jesus supostamente teria dito a Barnabé para escrever a verdade para que todos soubessem o que realmente aconteceu. Para a Igreja Católica, se isso se tornasse público e acabasse sendo ao menos questionado por esse público, certamente a história acabaria sendo completamente diferente. Um exemplo disso seria que as conquistas da Igreja não seriam tão gloriosas como a própria história dela se apresenta. Ao longo dos séculos, a Igreja de Roma fez de tudo para se tornar soberana. Nas questões espirituais da humanidade, lutou para conquistar lugares sagrados e converter todo e qualquer ser humano em um cristão devoto, como aconteceu durante as Cruzadas e também durante as missões. Portanto, o melhor a se fazer seria escondê-lo das pessoas e, por via das dúvidas, dizer que ele é falso. Alguns estudiosos afirmam que o Evangelho de Barnabé é um texto apócrifo alegadamente escrito por um dos apóstolos de Jesus, mas que contém muitas contradições e inconsistências com os evangelhos canônicos e com a doutrina cristã. Ele foi tirado do mundo de bíblico porque não foi reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo nem como autêntico pelos primeiros pais da Igreja.
A última grande atualização bíblica aconteceu em 1664, quando o Vaticano deletou 14 dos 80 livros originais que haviam sido considerados sagrados, e esta não foi a última vez que o livro sagrado foi atualizado. Na Idade Média foi quando fizeram as mudanças mais drásticas, uma vez que tudo era preciso para se ter um certo controle sobre uma massa cada vez mais crescente de pessoas, apesar das intensas baixas daquela época, dadas as guerras constantes e as doenças. Outro manuscrito, encontrado em 1945, diz que ainda na infância Jesus se declarou Deus e convencia as pessoas devido à sua fala eloquente. Tomé fez 114 referências a Jesus em seu evangelho, porém, 40 deles são exclusivos e não são encontrados em nenhum outro evangelho, sendo canônico ou apócrifo. Agora, uma pergunta que fica no ar: por que o Vaticano quis esconder o outro lado das outras versões? Será que por medo de que as pessoas acreditassem e acabassem acatando? Afinal, todos são livres para seguirem aquilo que lhes convém. E que lhe faz melhor. Naqueles tempos não era bem assim. E não era somente o controle da igreja que tinha peso, havia ainda os monarcas, que em boa parte das vezes viam certas vantagens e se aliar à igreja. Há séculos a humanidade tem sido orientada a ouvir e acreditar em uma versão única da vida e obra de Jesus Cristo, de acordo com as normas católicas. No entanto, muitas outras referências foram feitas em paralelo às da Igreja Católica ao longo de todo esse tempo, e muitas que formam tão elaborada que levantam novas teorias. E aí, o que você achou do vídeo? Se gostou, já deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer. Muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem bem e até o próximo vídeo.